Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! Eu convido você a pegar a sua palavra no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé, deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-los subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Palavra do Senhor. Mais uma vez, bom dia. Seja muito bem-vindo, você que está aqui rezando conosco no Rincão, quem também está acompanhando de casa. Uma alegria muito grande poder trazer a palavra de Deus nesta quinta-feira de adoração. Quinta-feira de adoração, o nosso coração já precisa estar preparado para responder ao Senhor que está buscando, procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor tem procurado adoradores que adorem com a própria vida, que adorem com a resposta que dão. E essa palavra hoje traz para nós, sinaliza para nós a vida de alguém que respondeu essa procura do Senhor por adoradores e que respondeu com a própria história. E também estamos nesse clima já nos preparando para o acampamento na Trilha da Cura. Quem vai ficar para o acampamento na Trilha da Cura, levanta a mão. Bendito seja Deus, viu? As graças já estão sendo derramadas, então receba o que Deus tem para você. E você que está em casa ainda dá tempo de se organizar. Vem para cá rezar com a gente na Canção Nova, ou programa o final de semana para acompanhar aí de casa, mas Deus está preparando graças sobre graças para cada um de nós. A comunidade de Betânia está rezando já há muito tempo por essa missão, rezando por esse acampamento. Eu faço parte da comunidade Betânia, meu nome é Ribamar, sou consagrado, seminarista, né? Estou aí há alguns anos na caminhada da comunidade Betânia. Para quem não conhece, é uma obra fundada pelo Padre Léo. Padre Léo, que pregou tantas vezes aqui na Canção Nova. E nós temos por carisma acolher cada um que vem até nós
como o próprio Cristo. Esse é o carisma da comunidade Betânia. Acolher cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Não é se fosse o próprio Cristo, não é uma ideia, talvez seja, não. É Jesus que vem até nós. E geralmente aqueles que vêm até nós, na nossa casa, é por conta da dependência química. Então temos todo um trabalho de acolhimento de dependentes químicos, pessoas que estão passando por dificuldades, que perderam o sentido da vida, que precisam de um local para se reencontrar, para se restabelecer. Então fazemos esse trabalho de acolhimento. Betânia é um lugar de acreditar no ser humano. Betânia é uma casa que acredita no homem. Essa foi a grande missão e o grande legado deixado pelo Padre Léo. Amar até as últimas consequências, mesmo aqueles que parecem ser os mais difíceis. Porque Jesus chega para nós, vocês já devem ter visto aquele rosto de Betânia, né? Aquela imagem do rosto da comunidade de Betânia, é um Jesus meio estranho, né? É o Cristo desfigurado, a imagem do Cristo desfigurado. Porque é assim que as pessoas chegam lá em casa. Desfigurado pela droga, né? Geralmente com aquela barba grande, né? Então, cada um chega em Betânia desfigurado. E aos poucos, à medida que vai vivendo o seu processo de cura interior, vivendo o processo de responder a esse Deus que procura adoradores, ele vai de novo se configurando a Jesus. Mas, meus irmãos, isso não é uma ideia só para Betânia não, viu? Tem muito Cristo desfigurado na nossa história, que nós não queremos enxergar que é Jesus. Sabe aquela pessoa que é difícil para você? Talvez do seu trabalho, talvez da faculdade, aí de onde você estuda. Pessoas que convivem conosco, que muitas vezes é difícil de olhar, mas eu te digo uma coisa, Jesus está ali. Talvez esteja desfigurado, talvez esteja precisando passar por um processo de cura interior, mas é Jesus. Tem Jesus nele. Vocês lembram daquela história do Padre Léo, né? Jesus Cristo está disfarçado na minha casa? É mais ou menos essa pedagogia. Não é só na nossa casa. Jesus Cristo está disfarçado na presença do outro. É Jesus. Tem Jesus no outro. Por mais que eu olhe hoje e não consiga ver, como muitas vezes chega um filho lá em casa, em tantas situações que a gente olha, não dá para reconhecer. Mas a gente sabe que é Jesus. Precisa passar por um processo de cura interior? Precisa. Mas é Jesus. Porque Deus olha além. Deus vê aquilo que nós não podemos ver, né? Então, precisamos passar por um processo de cura interior. Então, temos 8 casas no Brasil, uma das casas é aqui em Lorena. Convido você a visitar as nossas casas, né? Busque aí, temos o site da comunidade Betânia, visite a nossa casa, porque Betânia é a casa dos amigos de Jesus. E é mais do que um espaço geográfico. Se você colocar no GPS, você vai achar, né? Mas não é só uma localização geográfica. Betânia é um espaço espiritual, é um estilo de vida, é um jeito de viver. E quantas histórias, quantas vidas transformadas em cada recanto. Apesar de que a gente não contabiliza, viu? Porque o Padre Léo dizia assim, eu não quero que conte, eu não quero que tenha dados, né, dizendo quantos estão bem, quantos não estão bem, porque o que para nós importa é acolher bem sempre, quantas vezes for necessário. Porque quem um dia foi amado, sempre volta a quem amou. Seja para agradecer porque está bem, ou seja porque está precisando de mais amor e ele sabe que ali vai encontrar. Então os filhos passam um processo de restauração e muitas vezes Deus vai movendo. Eu estava lembrando, enquanto estava preparando a pregação, para vocês verem como é um território tão espiritual, que uma vez eu estava aqui na casa de missão de Lorena, quando eu estava morando aqui, hoje eu moro em Curitiba, né? E, de repente, chegou um filho numa moto, parou lá na frente da capela, né? Não temos porteira em Betânia, se você for, você vai ver que é tudo aberto, né? Não tem porteira. Chegou, entrou, parou, e aí eu fui lá, e aí eu disse, diga, né? Posso ajudar? Aí ele disse assim, o que é isso aqui? Aí eu disse assim, aqui é uma casa de acolhimento do Padre Léo. Aí ele disse assim, posso ajudar em alguma coisa? Ele disse assim, eu vim aqui porque eu decidi hoje tirar a minha vida, e eu peguei essa moto, e eu saí, e alguma coisa dizia que eu tinha que vir para cá. E aí eu olhava aqueles olhos avermelhados, né? Aparentemente tinha usado alguma coisa. Gente, aquele menino não sabia da existência de Betânia ali. Ele simplesmente foi movido a ir para aquele local.
E aí eu fui, chamei ele, trouxe para a capela, a gente rezou. Ele disse que estava cansado, levamos ele, demos uma roupa para ele trocar de roupa, tomou um banho, dormiu, e eu nem vi ele ir embora. Quando cheguei no outro dia, eu não estava mais lá, né? Não sei, mas eu tenho certeza que se Deus levou até ali naquele território espiritual, Deus queria fazer uma coisa, alguma coisa na vida dele. E Betânia, assim, é um território espiritual. Então, hoje, você que está aqui, além de estar nesse território espiritual, que é a comunidade Canção Nova, você também está entrando numa Betânia. Você também está entrando nessa casa onde Jesus gostava de estar. Então, Deus também tem graças reservadas para você. Deus também tem milagres reservados para você. Você está entrando mais do que no espaço geográfico. Você, mais do que ligou uma TV ou sintonizou no rádio. Betânia está acontecendo aí na sua casa e Deus tem graças também para você. Então, voltando aqui para a palavra traz a vida de Moisés. E aí, se você lembra da história, eu vou te recordar, vamos contextualizar aqui o nascimento de Moisés. Moisés nasceu no momento em que o rei do Egito tinha mandado matar todos os hebreus homens que nascessem, as crianças. Lembram disso? O rei mandou matar, e aí quando a mãe de Moisés viu, que bateu os olhos no menino, disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou deixar meu filho morrer. E aí veio a inspiração dela, o que foi que ela fez? Colocou ele no cesto, colocou nas águas e soltou. Gente, era a única oportunidade que aquela mãe tinha. Quanta coisa podia acontecer ali, colocar no cesto, quem dava garantia de que aquele menino ia chegar lá, mas era a única oportunidade que ela tinha, e ela, confiando em Deus, fez isso. E aí a filha do faraó foi, achou o menino, né? E aí depois levou, a própria mãe foi aquela que amamentou a criança, né? Então ele cresceu nos dois reinos ali, junto com os hebreus e junto com os egípcios, né? Mas o que eu queria começar falando para você nesse momento? Nós precisamos entender que a mão de Deus está sobre a nossa história. Moisés nasceu no meio do caos. Moisés nasceu no meio de uma situação complicada. E não é muito difícil, muito diferente de mim e de você. Nós também, pelo pecado original, nascemos no meio do caos. Pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva, nós também não nascemos no momento propício. Nascemos com a marca do pecado, digamos assim. E aí, assim como Moisés, o nome de Moisés significa tirado das águas. Assim como Moisés foi tirado das águas, eu e você também fomos tirados das águas do batismo. E dessas águas, e tirados dessas águas, e lavados pelo batismo, lavados para a vida nova, nós também restabelecemos a nossa ligação com Deus. Nós também restabelecemos a nossa identidade de filhos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos e filhos amados de Deus. Uma característica de Betânia é isso, que todos em Betânia são chamados de filhos. Em Betânia, quando chega alguém perguntando quantos internos tem em Betânia, nenhum, não tem ninguém interno. Nós temos filhos, somos todos filhos de Deus. Isso não é uma nomenclatura simples ou para dizer que é algo bonito. Não, é porque é para resgatar esta identidade original. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. E Deus quer resgatar isso, a dignidade, a lembrança. Você é filho amado de Deus, por isso a gente precisa se comportar como filho, viver como filho, filho que confia nas mãos do Pai. O filho confia ou não confia nas mãos dos pais? Confia, né? Vai atravessar a rua, não precisa nem ter medo. Sai com o pai, com a mãe, não precisa nem perguntar para onde é que vai, né? A mãe leva e tem certeza de que vai levar para o lugar certo. O filho confia. Então, que Deus dê a graça da gente restabelecer essa confiança de filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E há, sobretudo, um projeto original do Pai para cada um de nós. Alguém aqui já foi em Betânia? Quem já foi em algum recanto? É bonito os recantos? Bonito, né? Cheio de jardim. Tudo em Betânia foi pensado. Inclusive os jardins. O Padre Léo queria que priorizasse os jardins, porque no jardim é para lembrar justamente do Éden, do paraíso,
do projeto original de Deus, do que Deus pensou desde toda a eternidade. Deus pensou algo de toda a eternidade. Isso é certo, gente. Como diz a palavra lá em Jeremias 1, antes de te formar no ventre da tua mãe, antes mesmo que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão, para ser profeta entre as nações. Há um projeto original de Deus para você desde toda a eternidade. Há um plano. Você imagina a cena aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sentam numa mesa, sentam lá ao redor de uma mesa, pegam um grande planner e vai lá montando, traçando, né, o projeto que Ele pensou para você. Olha que maravilha. Sabia que Deus fez isso por você? Que Ele pensou algo para dar certo. Você nasceu para dar certo. Por mais que muitas vezes você também tenha, a sua história tenha sido ali no início, no meio do caos, ou até hoje você se sente vivendo no meio do caos, mas há um projeto que Deus pensou para dar certo para você. Por isso hoje o Emanuel falava, né, nós precisamos viver essa experiência do louvor. E eu queria convidar você mesmo a louvar pela sua história, porque a sua história foi preparada para dar certo. Você não foi alguém que foi pensado para dar errado. Mas para isso nós precisamos entrar nessa dinâmica do louvor, de acreditar que a mão de Deus está sobre a minha vida, assim como estava sobre a vida de Moisés, que poderia ter passado a vida inteira se reclamando, né, da situação em que nasceu, do contexto em que nasceu. Agora não sei quem é minha mãe, né? Não sei se é a que me colocou no rio, não sei se é a que me criou. Mas não, é preciso entrar nessa dinâmica do louvor. Louvar a Deus na certeza de que a mão de Deus está sobre mim. Diga aí para esse irmão, a mão de Deus está sobre você. Diga com convicção, a mão de Deus está sobre você. Por isso nós precisamos, meus irmãos, hoje, urge fazer uma experiência de fazer uma releitura da nossa história. Uma releitura da nossa história, independente de quais foram as circunstâncias. Ribamar, mas eu vivi o abandono. Em nome de Jesus, então, declare, a mão de Deus está sobre mim. Ribamar, mas eu vivi situações de orfandade. Em nome de Jesus, declare, a mão de Deus, a mão do Pai está sobre mim. Ribamar, mas eu vivi as situações de abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos morais. Ribamar, foram tantas situações, mas hoje é dia de declarar, em toda circunstância, a mão de Deus está sobre mim. Sobretudo nós que estamos aqui na Canção Nova, eu acredito que, se eu não estou enganado, o significado do santuário, do teto do santuário do Pai das Misericórdias é isso, né? É a mão de Deus sobre o homem. Que nós possamos acolher, começar essa manhã, essa quinta-feira de adoração, acolhendo a mão de Deus que está sobre nós. E ainda seguindo aqui com a palavra diz que Moisés conduzia as ovelhas, apacentava o rebanho do seu sogro de Jetro. Aquele dia era um dia comum. Aquele dia, Moisés saiu, talvez não programou nada de diferente. Moisés estava vivendo o quê? A rotina, o dia a dia. Saiu para cumprir o seu ofício. E aí eu queria que você se colocasse na palavra. Qual é a sua rotina? O que você faz quando você acorda? Em Betânia, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a cama. Porque o padre Léo dizia assim, quem arruma a cama, arruma a vida. E quem arruma o guarda-roupa, arruma o coração. Como é que está aí o seu coração tirando pelo guarda-roupa? Hein? Eita, só estou vendo gente balançando a cabeça. Fica a dica aí para olhar, hein? Canção Nova tem um livro ótimo, Retiro da Boa Morte, pode te ajudar a organizar o guarda-roupa. Então, naquele dia Moisés saiu para um dia normal. Não tinha talvez expectativa, estava lá cumprindo a função dele. Qual era a função dele? Ir pastorear as ovelhas, levar, depois voltava para casa. Moisés tinha o controle de tudo ali. Se uma ovelha quebrasse uma pata, ele sabia o que fazer. Se uma ovelha adoecesse, ele sabia o que fazer. Moisés talvez tivesse até algumas estratégias para saber onde é que tem lobo, onde é que não dá para ir, onde é que não dá para ir. Era o ofício dele.
Moisés estava cumprindo o seu ofício. Mas, de repente, ele começou a caminhar para além do deserto. Moisés começou a ir para além do deserto. Moisés começou a sair do lugar comum. Moisés já estava ali dentro do coração dele com uma inquietação daqueles que escutam a voz de Deus. Meu irmão e minha irmã, a alguns de nós, e a todos nós, posso dizer assim, Deus pede um pouco mais. Deus pede mais. Moisés decidiu subir aquela montanha. Decidiu sair do lugar comum. Porque Deus estava pedindo um pouco mais. Havia uma inquietação. São almas que têm sede de Deus, como diz o salmista. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem fome de Deus. Moisés começou a subir, a ir para além do deserto. E eu queria, meu irmão, dizer para você que hoje, nessa busca do Senhor por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é dia de sair do lugar comum, é dia de ir para além do deserto, é dia de ouvir, de ter a coragem de subir a montanha, assim como Moisés fez, saiu da sua situação comum. E isso é para você que talvez esteja fora e que Deus está suscitando e que Deus está movendo, mas que tem medo de dar passos na caminhada. Mas isso também é dentro do seu matrimônio, às vezes Deus está te pedindo mais. Pare de só esperar que o outro mude, pare de esperar que só o outro faça do jeito que você quer, mas você também sair um pouco de você, sair do nosso mundo. Muitas vezes a gente fica fechado em nós mesmos, querendo que o outro viva das nossas expectativas, sendo que o Evangelho é um verdadeiro sair, é um ide. Isso é para aqueles que estão na missão, sim, mas é também para aqueles que estão em casa. É para aqueles que estão em casa. Sair do nosso lugar deserto, ter a coragem de ir para além da montanha. Moisés teve essa coragem. E isso também é para quem já vive uma vida consagrada. Talvez você diga assim, não, mas eu já estou na missão, eu já saí de casa, né? Não, gente, ir para além da montanha não é só sair de casa. É sair de si, é sair do seu mundo, é sair de si, ir para além da montanha, não é somente sair de casa. O Senhor tem sede de almas que sejam inteiras dEle, inteiras do Senhor. Eu vejo isso muito na comunidade, né? O quanto que Deus vai nos provocando a dar mais, a dar mais. Ele espera mais de nós. E o quanto é bonito quando você vê uma vocação dando mais, né? Ontem eu descobri que o Emanuel Estênio está indo para Aracaju, né? Foi transferido. E aí vai ele com a família, os filhos vão de brinde, né? Para a missão de Aracaju. É desafiador, gente. É uma família, né? Uma família consagrada, indo em missão. Mas também a maior alegria de um coração que escuta a voz de Deus é responder a essa voz de Deus. E Deus continua chamando. Deus continua chamando jovens, Deus continua chamando famílias, Deus continua chamando, mas é preciso tomar uma decisão de ir para além do deserto. Moisés tomou aquela decisão, começou a subir, e quando ele chegou lá, o que foi que ele encontrou? Uma sarça que ardia e não se consumia. Era isso, né? Um foguinho. O que é a sarça? É um fogo. E o fogo queimava e o fogo não se consumia. E aquilo começou a chamar a atenção dele, e ele começou a se aproximar. Começou a olhar mais de perto. E daquela sarça veio uma voz. Quando eu rezava com essa palavra, uma das coisas que me vinha ao coração é que a gente precisa parar de idealizar o nosso chamado. Tem muita gente que está estacionado na vida, que não escuta a voz de Deus porque está esperando algo extraordinário. Mas o nosso Deus é o Deus do ordinário, é o Deus do dia a dia, é o Deus do silêncio. Ele tem o seu jeito de falar com você. Deus cresce no silêncio. Você vê uma árvore crescendo? Não vê, né? Quando vê, ela já está enorme, né? A gente escuta o barulho dela quando ela cai, mas crescendo, ninguém vê uma árvore crescendo. Deus fala no silêncio. Deus fala nas situações. Deus fala nas pessoas. Às vezes Deus está aí com um outdoor estampado para você.
Mas você está idealizando, porque eu quero ter um chamado que nem o do padre Marcelo, que estava lá, né, no meio do povo, ele levantou e o bispo viu, né? Gente, talvez não vá acontecer isso com você. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou dizendo, se você sente o mover de Deus, busque responder a essa voz. Queira responder o que Deus espera de mim, qual o propósito, qual foi esse projeto que Ele pensou. Queira responder a voz de Deus. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro retiro vocacional, eu saí de casa decidido, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus precisa falar. E aí eu estava de muleta, eu tinha sofrido um acidente, né? Mas mesmo assim fui. Já era um motivo, se quisesse correr de Deus, né? Já era um motivo para correr, mas eu vou. Né? E aí fui de muleta, não conhecia ninguém, entrei no ônibus, aí consegui abrir a janela, né, do ônibus. E aí sentei e disse, agora eu vou curtir minha viagem, tranquilo. Daqui a pouco alguém me chamou, porque alguém de trás não tinha conseguido abrir a janela, né? Aí disse, vou lá, vou ajudar, né? Aí tudo bem, levantei de muleta em ônibus. Imagina aí como é que é, né? Andar já é complicado, dependendo do lugar, ainda mais no Piauí. E aí fui abrir. Aí daqui a pouco o rapaz de trás disse assim, você pode abrir a minha aqui também, que eu não consegui. Aí eu já comecei a ficar com raiva. Gente, não estão vendo que eu estou de muleta? Né? Cadê a consciência desse povo, né? Aí tudo bem, eu fui lá, abri. Daqui a pouco o outro me chamou também, disse, acho que eles estão achando que eu trabalho para a empresa, né? E aí fui abri as janelas. E aí voltei com raiva, né? Voltei, pessoal sem consciência, né? Não presta atenção e tal. Quando eu sentei, a ficha caiu. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Independente das feridas, independente daquilo que você coloca como barreira, como dificuldade. Ribamar, quais são as tuas muletas, Ribamar? Que você está dizendo que não dá para servir a Deus por causa de muleta. Está aí, você abriu as janelas. Deus quer que você abra mais janelas ainda. Deus quer que você abra portas. Deus quer que você abra missão, talvez, né? Ainda não tive a graça de abrir uma casa de missão, mas quem sabe, pedido não falta, né? Para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil para abrir casa de missão, mas faltam ainda vocações. Então, meus irmãos, quais são as muletas? Aquilo que a gente está colocando como dificuldade. Porque Deus fala. Deus nunca chegou para mim com a voz do alto, assim, que nem na sarça, como Moisés ouviu. E quem sabe, né? Será que essa voz foi do alto ou foi no coração, né? Que a gente não sabe. Deus está falando o que Ele espera de você. E a gente precisa ter essa coragem de decidir. Responder decididamente. Meus irmãos, e quando a gente responde à voz de Deus, não significa que não vai ter tribulação, que não vai ter dificuldade. Você acha que é fácil? Você que já está nesse caminho, você sabe. Você que já está no caminho de se deixar conduzir pela voz do Senhor, você sabe. É desafiador? Quantas vezes as situações vão acontecendo e a gente parece que não vai ter resposta. Imagina aí o Moisés tendo que enfrentar depois o faraó, chegar lá e dizer que ele que tinha saído de lá fugido, vocês sabem que Moisés saiu de lá fugido, porque ele tinha aquela forma espetacular dele de resolver briga, né? Tinha 2 brigando, ele foi lá e matou um, e aí parou a briga. E aí no outro dia ele percebeu que já estavam sabendo da história, ele disse, eu tenho que ir embora. Daqui a pouco ele voltar para enfrentar o faraó e o povo que o conhecia e dizer, eu vim aqui porque Deus falou que a gente precisa sair e precisa sair com a sua autorização. O que esse homem não passou, o que esse homem enfrentou. E é assim, gente, quando a gente decide seguir o Senhor, as tempestades vão vir do mesmo jeito, mas a gente precisa viver na confiança do chamado, na confiança de quem ouviu a voz. Eu lembro que quando eu estava me organizando para vir para a comunidade, a primeira coisa que eu consegui resolver foi a faculdade, deu tudo certo. Estava no primeiro período, né? Eu disse, não, estou no primeiro período, vou para a primeira experiência, se eu voltar eu continuo, né? Talvez estivesse no final, eu tinha concluído. Mas como estava no comecinho, resolvi a questão do trabalho também, deu tudo certo, consegui fazer acordo, então foi uma bênção, né? Aí, mas tinha uma pendência,
que era a situação da minha avó. Quem me conhece de perto sabe dessa história, né? A minha avó tinha uma doença que ela fazia diálise peritoneal. Então, ela tinha que ligar ela na máquina, né? O governo deu o treinamento, e aí todos os dias eu ligava ela 6 horas e desligava 2 da manhã. E aí, quando eu fui falar com a médica, né, para dizer que eu ia em missão, todo feliz, né? Vou em missão, o que a gente pode fazer aí com a situação da minha avó? E ela olhou para mim e disse, não, você se comprometeu, a gente fez a cirurgia, colocou o catéter, né, todo esse procedimento, porque você se comprometeu em fazer esse tratamento com ela. Então, você vai ter que ficar. E aí o coração apertou, né? E aí eu fui rezar e me vinham 3 palavras no coração. Reza, confia e espera. Repete comigo. Reza, confia e espera. Mais uma vez. Reza, confia e espera. E aí eu comecei a fazer esse movimento. Reza, confia e espera. E aí isso era mais ou menos em agosto, setembro. Eu já estava com a passagem comprada para dezembro, para o dia 14 de dezembro. E aí fui fazendo os meus planos, né? Vou ensinar a mãe a mexer na máquina. E os meus planos eram assim, na minha cabeça eu vou ligar para a mãe todos os dias, né? Vou ter que ter esse ofício de ficar de madrugada ligando, explicando, porque eu já sabia o movimento da máquina na cabeça, né? Então, fiz os meus planos, mas no coração reza, confia e espera. E a situação foi ficando mais complicada. Fui marcar a missa de envio, o padre disse assim, vou fazer no dia 13 de dezembro. E eu não queria dia 13. Gente, 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia, o dia da padroeira. Eu disse, eu não vou poder escolher um canto da missa de envio, vai ter que ser tudo da padroeira. E aí o padre disse, não tem outra data. Quem vai aparecer é a padroeira. Eu disse, tá bom então, é o senhor que vai fazer, né? Assim, e escolheu, 13 de dezembro. E aí eu sei que a situação foi se aproximando, o pessoal chegava lá em casa, muitas vezes, antes de perguntar como é que a avó estava, dizia assim, e aí, tu vai mesmo, né? Nem perguntava como é que ela estava, né? Graças a Deus que a minha família, pai, mãe, irmã, os mais próximos sempre me apoiaram, né? Mas eu senti o olhar de alguns dizendo assim, ele é louco, está indo em missão, cuidar dos outros e vai deixar a avó nessa situação. E o coração reza, confia e espera. Meus irmãos, para encurtar a conversa, que já estão me mostrando as plaquinhas ali, a minha avó faleceu no dia 12 de dezembro, no dia 13 de dezembro era o sepultamento e a missa de envio, e no dia 14 era a viagem. E aí, para completar, quando eu fui ainda para o sepultamento, deu uma chuva, a parede do túmulo caiu, era 4, né? E aí disse, o sepultamento vai atrasar. Aí disse assim, não dá. Aí disse, mãe, a senhora tem o direito de viver isso, é sua mãe, não vou tirar isso da senhora, eu vou para a missa com o pai. E aí lembrei da palavra, né? Do discípulo lá que queria seguir o Senhor, né? E perguntou, deixa eu primeiro enterrar meu pai, minha mãe. O que foi que ele respondeu? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E eu disse assim, Jesus, eu tinha entendido, não precisava ser tão específico, né? Tão claro. Tanto é que quando eu vim para São Paulo, morrendo de medo de roubarem minhas malas, né? Porque eu disse assim, só tem que levar bolsa e sandália. Eu estou com uma mala de 23 quilos, não vou poder nem reclamar se acontecer alguma coisa, porque ele estava sendo tão objetivo ali comigo. Mas, meus irmãos, reza, confia e espera. Deus tem um projeto para cada um de nós. Nós precisamos ouvir, ou parar de idealizar, de achar que Deus vai me chamar conforme eu pensei, eu planejei. Deus tem seus meios. E se Ele está falando ao seu coração, busque hoje responder essa voz. Não é por você, não é pelas suas qualidades. Se você tem, louvado seja Deus. Se você tem dons, louvado seja Deus. Mas sabe por que Deus está chamando? A palavra é clara. Eu vi a miséria e o sofrimento do meu povo. Ele não chamou Moisés simplesmente porque Moisés era bom. Ele chamou porque ele viu o sofrimento do seu povo. Há uma missão. Há pessoas que estão esperando o teu sim. Há pessoas que estão esperando você dizer sim. Algo que é só seu. Que outra pessoa não vai conseguir responder.
Eu lembro de um dia que eu estava aqui na Canção Nova, tomando café aqui na padaria da vovó Josefa, que é muito bom por sinal. E isso aqui estava lotado, gente. Muita gente tomando café. E aí daqui a pouco veio um filho de Betânia, né? Não conhecia. Aí ele chegou, encostou na mesa. Eu estava com a consagrada Lídia, uma irmã muito querida. E aí eu disse assim, de certo, vai pedir um lanche, né? Vai dizer que está com fome, vai pedir um dinheiro. Eu disse assim, eu vou convidar para sentar aqui para a gente conversar. E aí, quando eu fui, você quer comer alguma coisa e tal? Eu disse, não estou com fome não. Aí eu já estranhei, né? Eu disse, ai meu Deus, o que vai pedir? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu queria era tomar um banho. Você me consegue um banho? Aí eu disse, gente, tem quantas pessoas aqui na Canção Nova? E de repente alguém vem para mim, que é de Betânia, para me pedir para tomar um banho. É Deus dizendo assim, tem coisas que eu vou pedir para você, porque Ele sabe que você vai arrumar. Aí lá vai, Lídia, cuida da loja aí, que eu vou atrás de um lugar. E lembrei do Bom Samaritano, aí fui lá. Porque tem algo de Deus para você que só você vai poder responder. Tem algo de Deus para você que só você vai poder dizer esse sim. Então queira hoje ouvir a voz do Senhor. Decida-se por escutar a voz de Deus. Não pelas nossas qualidades, mas porque há um povo que precisa. Talvez na sua casa, dentro do seu matrimônio, de olhar hoje para esse matrimônio como uma vocação, como algo dado por Deus. Você que olha e olha assim, não, parece que não tem mais como amar, não tem como mais ir além do que isso, eu não consigo dar mais um passo. Já se esgotou todas as minhas forças. Que nesse final de semana, o carisma da comunidade Betânia, um carisma que é de cura interior, possa alcançar o seu coração e renovar as suas forças. Porque nós temos sim capacidade de amar, nós somos criados à imagem de Deus. E o que Deus é? Qual é o nome de Deus na Bíblia? Segundo lá João, Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você também é amor, você tem capacidade de amar, você pode ir além. Então pare de dizer que não dá mais, pare de dizer que você já gastou todas as fichas, pare de dizer que não tem como acreditar porque isso, porque aquilo, e fica justificando e comece a louvar, a bendizer, porque Deus te deu a capacidade de amar, de ir além das suas forças. Mas isso a gente só consegue por meio do louvor e por meio do Espírito Santo. Era o Espírito que conduzia Moisés e é o Espírito Santo que quer nos conduzir a nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que amem até as últimas consequências, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na vida consagrada. Quantos consagrados também hoje já cansados, fadigados, mas aonde é que está buscando a sua força, onde é que está buscando o seu auxílio? O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Nós não podemos buscar em outro lugar se não for nele. Então que nesse final de semana, a partir de hoje, que estamos entrando nessa dinâmica, nessa trilha da cura, que o Senhor revigore as nossas forças, que o Senhor encha o nosso coração da certeza que nós temos como ir além. Porque o Senhor nos chama a ir além, para além da montanha. Decida-se hoje subir a montanha do Senhor, subir a montanha do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vai começando a dizer isso para Ele: Senhor, eu quero ir além. Senhor, eu preciso ir além. Tu sabes, Jesus, que tem realidades em que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo mais, Senhor. Parece que eu já gastei todas as fichas. Parece, Senhor, que eu já sequei. Não tenho mais nada para dar. Mas hoje eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha me revestindo, venha me enchendo. Eu quero transbordar, Senhor, do Teu amor. Eu quero, Senhor Jesus, dar o meu sim para Ti. A exemplo de Nossa Senhora, ela que proclamou com a sua vida: eis aqui a serva do Senhor. Eu quero te dizer isso: eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade.
Tu sabes, Senhor, que eu tenho muitos planos. Tu sabes, Senhor, que eu tenho muitos sonhos. Tu sabes, Senhor, que tem muita coisa dentro do meu coração. Mas eu quero alinhar, Jesus, tudo isso com a Tua vontade. Jesus não está dizendo para você abandonar os teus sonhos, não. Jesus quer alinhar os teus sonhos com os sonhos dele. Jesus quer alinhar. E aquilo que não for, pode deixar que ele mesmo vai tirando do teu coração. Aquilo que não for dele. À medida que você vai dizendo sim para ele, o que não é dele vai ficando para trás. Mas decida-se, Senhor, eu quero alinhar a minha vontade com a tua vontade. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ir além. Dando essa resposta de oração, continue a rezar. Dentre tantas canções de chamado vocacional, essa toca o nosso coração. Alguém chama, ele me ama. É a mesma voz que chamou Moisés e me conduz a subir, a se aproximar e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Deus continua a nos chamar, aonde nós estamos? Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim.